E honra. Quem estava aqui vai lembrar que o Senhor nos chamou muito a atenção com relação à nossa postura em honrarmos as pessoas, honrarmos até mesmo aqueles que de alguma forma ou de alguma maneira nos fizeram algum mal, nos trouxeram algum prejuízo. E o Senhor nos ensinou que não é se afastar daquela pessoa, também você não precisa conviver com ela diariamente, mas é necessário honrar as pessoas, honrar aqueles que de alguma maneira conviveram com você, honrar autoridades. Então, é muito lícito nós falarmos, nós questionarmos, nós entendermos aquilo que está errado. Isso é muito lícito, mas é importante nós honrarmos. Mas nessa sequência que o Senhor nos traz hoje, eu quero falar com você, o Espírito Santo, melhor dizendo, eu quero falar com você sobre discípulo, sobre discipulado. Então, é uma afirmação: quem é discípulo? Quem é discípula? Quem é aquele que anda com o Senhor? E o Senhor, Ele fala muito forte, e Ele tem uma relação muito forte conosco com relação ao discipulado. Porque o Senhor, Ele quer tirar de nós muitas coisas que por hábito, por cultura, são impostas ou são colocadas na nossa vida de uma maneira, às vezes, até assim, sutil, não é? Porque quando a gente fala de discipulado, nós muitas vezes pensamos num peso, pensamos numa sala de aula onde é algo maçante, que precisamos ter ali um aprendizado e aquilo precisa ser feito de uma maneira minuciosa. Mas o discipulado, ele pode até ser uma forma de sistemas. E quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu gosto bastante de sistemas. Eu sou mais ligado a exatas, mais ligado àquilo que, como nós podemos fazer de uma maneira efetiva. Mas o discipulado, ele além de ser algo assim efetivo e como um parâmetro, ele é algo extremamente espiritual, porque ele diz muito mais respeito à nossa relação com Deus, a uma troca com Deus, a uma vida com Deus. E as coisas, elas acontecem na nossa vida quando há essa troca, porque o Espírito Santo, ele se manifesta nas nossas vidas quando nos dispomos a sermos discípulos do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero ler com vocês o que está ali em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 16. E eu vou ler com vocês do 16 até o 20. E diz: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhes, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Pode se sentar. Jesus, ele traz aqui uma ordem. Esse texto, ele é um imperativo. Ele fala sobre ir, ele fala sobre designar, ele fala também sobre autoridade. E ele traz aqui algo que é essencial para aqueles que têm Jesus, algo extremamente essencial para o cristianismo, que é fazer discípulos. Então, quem é discípulo? Se eu perguntar aqui quem é o discípulo, você certamente vai dizer: bispo, eu sou um discípulo. E certamente você é, mas nós precisamos trabalhar na nossa mente e fortalecer no nosso espírito aquilo que o Senhor
designa, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que Ele nos coloca como discípulo. Você aí no YouTube, eu quero que você também se manifeste, coloque um joinha, que você também compartilhe esse vídeo com quem está próximo, dos seus amigos, dos seus familiares. Nós estamos... eu vou pedir para o pessoal colocar aí nos comentários, escrever. Nós estamos na Avenida Paraguaçu Paulista, 468, Arthur Alvim, São Paulo, e todos os domingos às 10 da manhã nós estamos aqui, amém? Então, esse imperativo, esse texto, ele nos fala algo extremamente importante. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Então, dentro das nossas lutas diárias, dentro de situações que acontecem nas nossas vidas, muitas dificuldades elas aparecem porque há espíritos malignos que lutam contra isso. Os espíritos malignos, eles não querem que você faça um desdobramento desse id, que você multiplique esse chamado, porque quando temos a consciência que somos discípulos do Senhor, logo isso preenche o nosso corpo, a nossa mente, preenche a nossa alma, e nós entendemos esse id, e nós começamos a fazer discípulos. E fazer discípulos, ele é algo muito particular. O Espírito Santo vai te capacitar para que ao seu modo, ao seu dom, você seja capaz também de discipular outras pessoas. E guarde bem isso, porque nós vamos falar ainda muito sobre isso nessa palavra. Então, se nós pensarmos, basicamente o que nós pregamos é para que as pessoas sejam salvas e tenham uma vida no Senhor, tenham uma vida do reino que o Senhor colocou aqui para que vivamos. Então, nós entendemos o quê? Que tudo vem do Senhor. Nós adoramos aqui e entendemos que as coisas vêm do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E quando o Senhor Jesus fala, olha, ide e fazei discípulos, Ele coloca então esse desdobramento para a vida dos discípulos, que ela acontecia então na vida de outras pessoas, e isso inclui você, e isso traz responsabilidade, e mais do que isso diz respeito à autoridade. Deixa eu te dizer, você tem autoridade no nome de Jesus. Amém? E mesmo que seja uma situação tão difícil e complicada, diga o nome de Jesus apenas, porque o nome de Jesus, ele já tem autoridade sobre todas as coisas. O nome de Jesus, a sua fé em Jesus fará transpor montanhas, a montanha da tristeza, a montanha da dificuldade, a montanha da falta de dinheiro, seja qual monte estiver na sua frente, pelo poder do nome de Jesus você vai transpor. E isso segue-se além, porque essa autoridade, ela foi colocada em nós, foi colocada em você, para que você fale, para que você discipule outras pessoas. Então você vai falar a respeito do nome de Jesus, amém? Da salvação que há no nome de Jesus, da vida do reino, viver o reino, como Jesus nos propõe aqui, e ainda você tem a autoridade de fazer discípulo, e você fazer com que aquela vida seja transformada em nome de Jesus. A autoridade está em você. Somos chamados para fazer discípulos. Você é um discípulo do Senhor. Amém? Então, quando nós entendemos que somos discípulos, nós precisamos ficar atentos, ligados àquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor tem feito na nossa nação, nas nações, o que o Senhor tem feito na nossa igreja, porque quando nós estamos ligados, quando nós estamos atentos àquilo que o Senhor tem feito, nós estamos nos tornando cada vez mais maduros. E se tornar maduro significa que há coisas que não vão mais te abalar como te abalava num passado recente. Há situações que não vão deixar que você entre em pânico, em medo, como acontecia há algum tempo atrás.
E não é uma questão de estar acostumado com aquilo, é uma questão que você, em muitas coisas, você consegue superar porque você está amadurecendo. E isso faz parte da vida de um discípulo, se tornar cada vez mais maduro. Então, note, coisas estão mudando em sua vida. Em primeiro lugar, você precisa entender os momentos, as situações. Então, acontecem momentos nas nossas vidas, acontecem situações, mas para cada momento, para cada situação, há uma bênção do Senhor. O Senhor, Ele não nos deixa no vácuo. O tempo do Senhor, nós já aprendemos aqui, Ele é cíclico, então não há um vácuo. Nós que na nossa mente humana, às vezes achamos que naquele momento o Senhor não está, ou às vezes nós nem lembramos dEle, mas o discípulo, a discípula do Senhor que tem maturidade, que é maduro, entende que o Senhor está em todas as situações, e mesmo que seja algo que aparentemente seja uma perda, o Senhor está com você, porque muitas vezes aquela perda te servirá como um trampolim para que você alcance algo ainda maior. E por que muitas vezes dá essa aparência que nós estamos num vácuo? Porque o inimigo quer tirar a bênção. O inimigo não quer que você prospere nas áreas da sua vida. O inimigo não quer que você faça mais discípulos. E é algo tremendo, porque pensa quantas pessoas nós influenciamos. E a moda hoje é ser influencer, não é? Você é influencer na sua casa. Você é influencer onde você trabalha. Nas situações onde você estiver, bispo, eu nem convivo com tanta gente. Se for uma pessoa, você já é um discípulo que influencia a vida daquela pessoa. Amém? Ser um discípulo maduro, em segundo lugar, implica em ser ensinável. Uma pessoa que não é ensinável, ela não pode ser um discípulo. Porque o ensinável, ele aprende em todos os momentos, ele aprende nas situações também, ele aprende em uma palavra, ele aprende em uma ministração como essa, ele aprende em conselhos, e eu sempre digo que há pessoas que não conseguem nem ouvir um conselho. O conselho não é exatamente você ter que fazer aquilo daquela forma, ou não é exatamente o que a pessoa disse, mas um conselho muitas vezes é algo que vai te dar um insight para que você resolva algo de uma maneira muito mais fácil na sua vida. Eu lembro que eu falava para as minhas filhas, olha, uma das honras que vocês podem ter em honrar o pai e a mãe é você ouvir os conselhos, porque isso também é um sinal de inteligência e de que vocês estão ficando maduras, porque é alguém que já percorreu um caminho, então eu posso agora encurtar aquele caminho e partir de um ponto onde eu já posso crescer ainda mais e ser muito mais abençoados. Então, ser um discípulo é ser também ensinável. Se houver algum resquício, alguma parte de orgulho no seu coração, quebre isso hoje e seja ensinável. Em nome de Jesus, seja também influenciado por pessoas que você confia, porque através da palavra de Deus, elas têm muita coisa para dizer na sua vida e às vezes falta um pouquinho para que em certa área você deslanche, porque você precisa aprender alguns detalhes para você caminhar na glória que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, o maduro, aquele que é discípulo do Senhor, ele entende que há um processo, que há dentro dessas situações caminhos que o Senhor promove. Mas então, qual o processo de Deus? Qual é o plano de Deus? Qual é o desejo de Deus? Isso tudo consiste, basicamente, em que Deus quer levar você de um ponto A para um ponto B.
E como é cíclico, há um ponto A e um ponto B aqui, e daqui a pouco já tem um outro ponto A e um outro ponto B, e daqui a pouco já tem outro, e outro, e outro, e o Senhor vai te conduzindo, o Senhor vai te guiando, o Senhor vai fazendo com que o seu discipulado, que agora já está mais maduro, aconteça de uma maneira muito mais intensa. E muitas vezes nós nos perdemos nisso, nós nos perdemos na reclamação, nós nos perdemos no abatimento, e está tudo certo o cansaço, está tudo certo em algumas vezes nós nos abatermos, está tudo certo, não é? Em algumas vezes, assim como até o profeta Elias, uma hora ele desabou, ele cansou, ele ouviu uma palavra contra ele, ele foi e se escondeu, e está tudo certo. O problema é quando nós ficamos abatidos e derrotados, porque isso não é um papel do discípulo. Os 11, a palavra estava aqui, está dizendo aqui, eles receberam uma ordem, eles receberam um envio para ir para onde eles pudessem ir, e o Espírito mesmo os guiava, o Espírito mesmo colocava na boca deles o que eles tinham que falar, e glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui hoje, e sobre nós, sobre você, há o mesmo envio, ir e fazer discípulo. Não deixe isso se afastar de você, não deixe a confusão entrar na sua mente, você esquecer desse envio do Senhor sobre a sua vida, e seja onde você for, seja o que você for fazer, Ele está com você e Ele vai te honrar em nome de Jesus, e você vai crescer e você vai se tornar cada vez um discípulo melhor, maior, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O discipulado, ele acontece quando, preste atenção, quando o momento se transforma em um processo. Não é um simples momento, não é um simples acontecimento. Aquele momento, para um discípulo, para mim, para você, ele se torna um processo quando eu entendo, tem coisa aqui. Se está tentando me atrapalhar é porque tem sinal de coisa assim. Sabe aquela coisa assim que você fala, se alguém está falando mal em determinado assunto, é porque essa questão está correta, porque ela não iria ir contra aquilo. Ou há processos em que nós precisamos entender, espera aí, por que essa dificuldade agora? Por que essa condição agora? Senhor, eu sei, o Senhor quer me ensinar algo aqui, o Senhor quer me fazer levantar aqui, então eu estou no processo, eu sou discípulo, e toda a carga, tudo aquilo que já está em mim, eu não vou deixar se perder por causa desse momento, mas eu vou dar continuidade ao processo que o Senhor tem para a minha vida. Quando você se torna um discípulo, você começa a receber resultados, e isso é um sinal. E sabe como se chamam os resultados na nossa vida? Testemunho. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que tem trazido testemunhos. Se você não trouxe ainda, traga, porque isso é um sinal que você é um discípulo. E hoje é muito modinha, acho que até está passando, não, você precisa ter resultados, e você precisa performar, e você precisa fazer isso e aquilo. Jesus já estava falando isso lá atrás. Olha, eu estou colocando um ID na vida de vocês, e vocês vão performar. Jesus, eu não sei o que falar, bispo, olha, às vezes eu fico assim, meio encabulado, eu fico meio envergonhado. Jesus já colocou o poder de performar em você, e você vai trazer resultados. E Jesus já colocou até o resultado que viria. Olha, vocês vão falar e as pessoas serão transformadas, vocês vão falar e vai ter fila para pessoas serem batizadas, e o meu nome será levantado, e o meu nome será pregado, e o mundo não está perdido, porque eu sou sobre todas as coisas. Então, um sinal de que você é um discípulo do Senhor é o resultado se chama testemunho. E sabe, uma das coisas que nós temos, não é, como pastores aqui, eu e a bispa, é ver que vocês cresçam como discípulos do Senhor. É fazer com que vocês desenvolvam.
O Senhor Jesus, Ele estabelece um processo, o Senhor, Ele coloca um processo sobre as nossas vidas, então não tome isso como um peso, sempre vai ser difícil, sempre vai ser complicado. Eu gostaria de dizer que não, será sempre muito fácil, mas não é só ser sobre fácil ou ser difícil, é sobre ter a presença do Senhor nas nossas vidas, é ser discípulo. O discípulo, ele não é abandonado, o discípulo, ele não fica sozinho, o discípulo, ele tem apoio, ele tem companhia. Em nome de Jesus, Ele está com você, você é discípulo do Senhor. Então, quando o nosso sonho começa a realizar, quando eu vejo vocês aqui, quando eu vejo vocês que estão pelas redes sociais, eu falo: Senhor, obrigado, porque a Tua palavra, ela é contínua, o processo está acontecendo, a bênção do Senhor está se desenrolando na vida das pessoas, e esse processo acontece porque nós estamos entendendo que o Espírito, como nunca nesses tempos, está se abrindo para que haja esse mover, e esse processo, ele seja revertido em crescimento espiritual, em fazer mais e mais e mais discípulos, para que essa terra se encha do poder do Senhor. E o testemunho, o resultado, ele mostra o quê? Ação. O discípulo tem ação. O discípulo, ele tem decisão. E o discípulo, guarde isso também, ele começa a colher. O discípulo é aquele que planta e ele colhe o fruto desejado. O discípulo é aquele que vai, entende o processo e fala: Senhor, eu estou entendendo o que o Senhor tem para a minha vida. E ele começa a trabalhar, se esforçar, se dedicar. E o Espírito Santo, ele dá tão claro, ele dá tão certeiro aonde nós vamos chegar naquele processo. E o discípulo, ele sabe que vai colher em determinado tempo aquilo que o Senhor já colocou no coração. Isso é muito sério, porque muitas pessoas estão desistindo de uma vida com Deus. Muitas pessoas até têm uma certa vida com Deus, mas não têm o nível que poderiam ter, porque elas não estão enxergando resultados, porque elas desistem, porque elas não entendem muitas vezes o processo. E o processo, ele traz a presença do Espírito para que você tenha certeza que Ele está tratando com você. O Espírito está mandando eu insistir isso com você. Ele está tratando com você. Não é um resultado mero de um coach, né, que fala muitas coisas por aí. Está tudo bem, nada contra o coach, mas é algo certeiro, algo onde você vai trabalhar na certeza, passar pelo processo que o Senhor está com você, amém? Em nome de Jesus. E nós estamos vivendo numa época muito séria. A bispa abriu aqui a reunião e falou do tempo de colheita que nós estamos vivendo. E só não colhe aquele que vacila. Porque o Senhor, Ele abre a bênção para todos nós. E o Senhor abre as bênçãos particulares, que um dia você lutou, que um dia você orou, mas durante o processo, de repente, você se esqueceu daquilo, e agora é o tempo de colher aquilo que você plantou lá atrás, e você se esqueceu. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Eu quero declarar aqui que o Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que você já lutou num passado recente. Você orou e você batalhou por aquilo, você jejuou, você esqueceu. Ele está te trazendo à memória agora para que você receba o fruto nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Agora, essa mentalidade de colheita, ela passa também por uma decisão e é uma escolha. Então tudo aquilo que nós plantamos, a Bíblia diz, o homem também vai colher. Mas quando nós priorizamos uma mentalidade divina, notem bem, quando eu entendo o processo, quando eu sei que aquilo que eu estou passando
eu estou junto com o Senhor está comigo, o Senhor está em mim, perceba, o Senhor está em mim. Eu sei que aquilo vai trazer o resultado na minha vida e o resultado é a bênção do Senhor. Então, quando eu priorizo a mente do Senhor, cada decisão que eu tomo no processo vai resultar na bênção. Percebe como é? A bênção do Senhor, ela pode vir muitas vezes com um não de Deus para você. E precisamos aprender a diferenciar isso. O Senhor nos dá o livre-arbítrio, guarde isso também que eu vou falar um pouco mais daqui a pouquinho. Mas nós precisamos, dentro daquilo que é a nossa facilidade em realizar, estar conectado com o Senhor, em nome de Jesus. Então, quando nós temos a mente do Senhor, quando nós andamos, quando nós nos alinhamos à vontade do Senhor, com a nossa vontade, quando nós fazemos esse ajuste espiritual, se eu posso dizer assim, nós tiramos o controle das coisas das nossas mãos. Nós deixamos de fazer como nós achamos que temos que fazer. E nós passamos então dentro desse processo a viver a plena vontade do Senhor em nós. Claro que junto a isso está a nossa responsabilidade, o Senhor nos mostra, Ele nos incentiva, Ele nos dá a revelação e nós tomamos a decisão dentro da vontade do Senhor. Nós não somos meros robôs, mas nós estamos trabalhando junto com Ele, porque dentro da liberdade que Ele nos dá, nós temos uma vida plena nele. Está fazendo sentido para você? Então eu quero nessa manhã quebrar com esse espírito de religiosidade que diz que as suas escolhas estão em suas mãos. Então é algo que nós precisamos entender, a nossa responsabilidade e nosso medo de que aquilo não seja resolvido dentro da nossa expectativa, então nós pegamos aquilo para nós. A nossa responsabilidade está, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, venha então e se manifeste em mim através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Mas eu falei aqui do livre-arbítrio, né? Mas bispo, e o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é um fato. O Senhor nos fez livres, o Senhor te fez livre. Você do Instagram, você do YouTube, o Senhor te fez livre. Livre para acompanhar essa transmissão, livre para vir aqui, se você quiser, livre para tomar as decisões na sua vida, isso é um fato. Agora, o livre-arbítrio é quando você fortalece exponencialmente a sua vida com as revelações do Senhor para você. O Senhor Jesus, quando Ele estabelece o reino, Ele traz um fogo, Ele traz um poder, e esse fogo nos capacita para nós seguirmos em frente. Então, o livre-arbítrio que nós temos do Senhor é uma capacitação dada por Ele mesmo, que através desse fogo que traz revelação e ao mesmo tempo queima tudo aquilo que quer se contrapor ao poder de Deus. O livre-arbítrio dentro da vontade do Senhor nos faz seguir em frente. E para isso, novamente, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos decidir. Você muitas vezes pensa, mas sabe, se eu decidir nisso, eu vou correr um certo risco. Se eu decidir aquilo outro, pode ser que não aconteça da mesma forma. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Jesus diz para os discípulos, olha, vocês vão pregar o Evangelho. Mas num texto, o Senhor também, Jesus diz assim, olha, vocês vão aos lugares, vocês vão pregar, e se não receberem a minha palavra, vocês vão sacolejar ali as sandálias e cair fora daquele lugar. Ter a certeza daquilo que o Senhor tem para você é ter a certeza de que aconteça o que acontecer, seja o risco que você tem que tomar, Ele está com você. Em nome de Jesus. Agora, quando nós decidimos, assim como os apóstolos decidiram, gente, imagina assim, não é? O Senhor Jesus falando, agora vocês vão lá, agora vocês vão pregar.
Senhor Jesus, o Senhor está me falando, a gente vai ter que fazer parecido com o que o Senhor fazia? Não. Vocês vão fazer, não é parecido, não é nem igual, vocês vão fazer ainda mais. O Senhor está falando para você hoje, você vai fazer ainda mais, só que isso tem um nome, quando você decide fazer o que o Senhor mandou, e isso se chama fé. Como está a tua medida de fé hoje? E contra a fé, há algo maligno. Muitas pessoas, têm sido influenciadas nas suas mentes. Porque o inimigo ele não tem falado mais assim, olha, não vai mais dar certo, sabe? É muito difícil dar certo. A fé, ela é uma certeza de que vai acontecer. A fé, ela transpõe o nosso achômetro de achar que é do nosso jeito. A fé, ela vai além do resultado que nós imaginamos. Mas há um pensamento que tem gerado e que tem acompanhado muitas pessoas hoje. O que tiver que ser, vai ser. E parece bonito, né? Não, já coloquei nas mãos de Deus e o que tiver que ser, vai ser. Não é assim? Isso é algo maligno. Porque dá uma aparência, olha, se deu certo é porque o Senhor quis, se não deu certo é porque o Senhor não quis. Mas o certo ou o errado, nós precisamos ser livres disso, porque isso está muitas vezes impregnado na nossa mente. Porque se um negócio não deu certo, o Senhor não quis. Se deu certo é porque o Senhor quis, mas isso está ligado ao nosso, ao meu, ao seu interior. E na verdade a revelação que o Senhor tem e que traz através da fé se não aconteceu é porque não foi do meu jeito, o Senhor tem algo melhor, o Senhor tem algo a acrescentar, a multiplicar com relação a esse assunto. Então tome muito cuidado, igreja, com a sutileza, porque, sabe, é uma coisa assim que parece que você joga para o alto e quem pegar, pegou. Nem buquê de noiva é assim mais, né? Já é intencional, a noiva já olha para a amiga que quer casar e joga em direção a ela. Como se fosse acontecer alguma coisa, né? Tem gente correndo aí de jogar o buquê. Mas a nossa fé, ela é intencional. O discípulo, ele é intencional. O discípulo, notem e entendam no espírito que eu estou dizendo, ele corre riscos. O discípulo, ele vai em frente, porque a aparência muitas vezes não é boa. Os resultados muitas vezes não são o esperado, mas isso está muito mais ligado à nossa humanidade do que ao poder de Deus. Isso está muito mais ligado à pequenez do meu pensamento, ao invés da grandeza do Senhor sobre nós. O discípulo, ele começa a enxergar a grandeza do Senhor. O discípulo, ele não toma para si a hipergraça como verdade. Se aconteceu, aconteceu. O Senhor abençoa todas as pessoas. O Senhor faz isso e aquilo. Sim, o Senhor abençoa as pessoas, mas aqueles que buscam têm resultados eficazes. Aqueles que buscam têm testemunhos. Aqueles que buscam carregam dentro de si uma verdade que só pode vir do Senhor sobre as suas vidas. Se eu jogar para o alto e esperar ver o que vai acontecer, isso não é fé. Isso é uma sorte. Se eu jogar para o alto e falar, caiu onde cair, se cair na cabeça de alguém, se vira. A hipergraça, ela é uma mentira do inferno. Sobre nós está a graça abundante do Senhor, que nos alcança mesmo no dia mais difícil. Amém? Então, quando nós fazemos escolhas, quando nós somos discípulos do Senhor, as nossas escolhas, elas dão o canal, elas fazem com que tenhamos com o Senhor aliança segundo a vontade do Senhor. Você, no processo, você quando resolve ser um discípulo, quando você decide, você enfrenta dificuldades, você enfrenta batalhas, há questões críticas espirituais pelo caminho, mas você colherá os resultados das suas escolhas boas ou más. O livre-arbítrio é isso, você vai colher os resultados em nome de Jesus.
Amém? Gabi, tenho trazer um conforto para o seu coração. Ontem de tarde, o Espírito Santo falava em todo momento, fala para a Gabi, vai colher os resultados. Vai colher. Eu sei que já te falaram isso, o Espírito Santo só está confirmando. Pediu para eu falar isso para você no seu coração, não se abata. E se isso serve para alguém aqui, se isso serve para você que está nas redes sociais, você está batalhando, você está lutando, você entende que o Espírito Santo está com você, você entende que está alinhado à vontade do Senhor sobre a sua vida, você não vai parar agora, você vai continuar, você não vai desistir, você vai chegar no resultado daquilo que você tem plantado por muito tempo. Eu declaro isso pelo poder do nome de Jesus na sua vida. Amém? Amém. Aleluia! E o Espírito Santo me deu uma ordem aqui, sabe? Eu falei, Senhor, tem coisas aqui que parece que não combina. O Senhor falou que o caminho do discípulo, o caminho do discipulado, tem as coisas que o Senhor quer de nós. Ele quer caráter. Como está o teu caráter? Será que algumas coisinhas que parece inofensivo, você está, dando de ombros? O Senhor quer de nós, sabe o que? Felicidade. Olha que coisa, eu falei, Espírito, eu vou ter que falar isso mesmo, você vai lá e vai falar, porque o Espírito Santo está sobre vocês, o Espírito Santo está sobre nós, e quando o Espírito Santo está sobre nós, ele traz felicidade sobre as nossas vidas. Se você está triste, se você estava abatido, eu decreto agora sobre a sua vida, felicidade, alegria do Senhor, te fortalece, em nome de Jesus. O Senhor quer também obediência. E eu fiquei até com vontade de fazer igual aqueles pastores que falam, repita comigo, obediência. Não vou fazer isso com você aqui. Obediência. Bispo, mas parece tão estranho. Obedeça. Onde está a tua fé? Onde está o teu discipulado nisso? E o Senhor falou mais uma última coisa, tem muita coisa aqui, gente, eu acho que essa palavra tem que ser em duas partes, né? Mas domingo que vem o apóstolo Miguel, você que chegou agora nas redes, domingo que vem, dia 21, às 10 da manhã, nós teremos o apóstolo Miguel Angel, da Argentina, ele estará aqui. Eu ia convidar, ele me ligou e falou, eu vou pregar na sua igreja, então tem revelação para você, tem algo especial para a sua vida, porque quando um homem de Deus se levanta para estar em uma igreja, é porque o Senhor já disse alguma coisa para ele, eu não vou perder, em nome de Jesus. Vou pedir mais uma vez, coloque aí o nosso endereço, digita para mim o endereço para o pessoal, para eu não perder aqui o que o Senhor está nos revelando aqui. Então, o Senhor quer integridade. Bispo, eu sou íntegro, mas o Senhor quer mais. Aquilo que você começou a fazer, você não vai largar mão, você não vai fazer de qualquer jeito, você vai ser íntegro, você vai ser inteiro, você vai ser pesado, você vai ser forte, você vai fazer que aquilo vai ter um resultado esperado, em nome de Jesus. E o Espírito Santo falou algo, olha, fala para o povo, fica tranquilo, porque enquanto vocês estão sendo discipulados, isso é uma vida, né, gente? O Senhor está cuidando de você. E o Espírito falou bem claro, enquanto vocês estão sendo discipulados, o Senhor se preocupa com você. Que coisa maravilhosa, o Senhor se preocupa com você. E às vezes nós passamos até situações, não é, em que pessoas que nós até amávamos não cuidaram de nós, não se preocuparam conosco. Mas o Senhor está dizendo para você, eu me preocupo com você. Amém? Você é um discípulo, eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Você, para ser um discípulo, você aprende e ensina aos outros a serem discípulos e a vencer o inimigo. Então percebe como as coisas vão ligando uma à outra, a pessoa que é ensinável, ela entende que aquela palavra que ela está aprendendo vai ser eficaz para a vida dela, para que ela não caia nas enrascadas, nas ciladas do inimigo.
que aquela palavra que ela está recebendo, que ela está sendo ensinada por um outro discípulo, vem fortalecer a sua vida para que ela não desanime. Porque tantas pessoas têm tido dificuldade em estar na casa do Senhor, e eu falo isso aqui, falo também em outros lugares, porque não tem fortalecido o seu discipulado, porque acha, e na sua mente começa a entrar em confusão, porque de novo vai ser isso, de novo vai ser aquilo, mas não, a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã, e mesmo que ela tenha uma aparência de igual a uma outra palavra, ela não é, porque ela é eficaz, e ela corta o nosso coração, ela preenche a nossa alma, e faz a nossa mente perceber, pensar as coisas de uma forma totalmente eficaz, porque nós pensamos na colheita daquilo que nós estamos plantando. Então, se você não está plantando adoração, se você não está plantando presença do Senhor na sua vida, se você não está plantando oração, se você não está plantando comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, se você não está plantando a tua presença nos lugares aonde Deus quer que você esteja, você não vai colher. E eu fiquei até assim, Senhor, porque eu vi algo, né, algo que aconteceu, um post lá na internet, e um conhecido meu, ele escreveu lá, que fofo. Falei, ô irmão, o Vaguinho está dizendo aqui, que isso, papai? Aí eu falei, Senhor, mas o que está acontecendo? E isso, o Espírito Santo começou a me lembrar, falou, olha, tem muita gente pregando fofo. Pastor Comfort, o pessoal aqui, olha, eu se fosse você, eu não perderia a oportunidade de nos visitar. Pensa numa igreja que reage, interativa, não é? Eu falei, Senhor, se eu preguei fofo algum dia, me perdoa. Falou, você vai falar aquilo que o Espírito está falando. Tem muita gente querendo uma vidinha de crente fofo, de crente que, eu não pude hoje, sabe o que é? Mas não dá. Patrícia, né, a bispa, quando começou a faculdade, gente, a bispa terminou a faculdade. Você pode dar um glória a Deus? Oh, glória, longos 5 anos. E eu falava para ela, começou, já fiquei meio assim, a incredulidade do coração, né? Falei, você vai começar e vai terminar. Claro que eu vou começar e terminar, mas é o dom que o Senhor deu para ela, né? Um dos. Eu falava assim, olha, você vai começar e você vai mesmo sem vontade. Porque o dia que você não puder ir mesmo, você já tem crédito, você já não, você não vai ter problemas com as faltas. Então quero falar para você, venha na casa do Senhor. Se você vier 1, 2, eu duvido que você não virá mais. Mas se você não puder vir mesmo, deixe para um dia que seja assim completamente impossível, embora não haja impossíveis para o Senhor. Mas eu estou fazendo essa brincadeira e essa comparação para você parar de viver um evangelho fofo, um evangelho de hipergraça, em que o Senhor está com você. O Senhor Jesus, Ele colocou sobre os discípulos um ide, e se você pensar bem o que estava acontecendo ali, era um ide para uma guerra, era um ide onde as pessoas não entendiam a respeito de Jesus, onde o Império Romano dominava muitos lugares, e eles estavam indo para a guerra, e muitos morreram por causa da palavra. E nós estamos aqui confortáveis, fofos, e dizendo não ao Senhor. Nós temos a liberdade de pregar, nós podemos fazer a nossa reunião ali na praça, e não haverá problema.
Nós podemos, entrar aqui na internet e ter a liberdade de dizer que só o Senhor Jesus é Rei sobre tudo, sobre as nações, que só o Senhor Jesus é quem manda na política, manda na economia e pode roubar, pode fazer injustiça. O Senhor Jesus continua Senhor sobre todas as coisas, mas tem gente perdendo tempo e querendo viver esse evangelho, onde até dizem, eu sou discípulo do Senhor Jesus, mas não entra no processo, não entende que dificuldade vai te fortalecer, vai te fazer crescer, e que é assim com a sua vida, meu irmão. Não é fofura, é luta, é batalha. Então, se você quer crescer, se você quer ter dinheiro, você precisa trabalhar, entender de dinheiro, cuidar das suas finanças, fazer com que aquilo funcione, não sair gastando mais do que você pode. Se você quer ter boa relação com seus filhos, você precisa se virar e arrumar tempo de estar com eles, de conversar, de ler a Bíblia, de contar histórias. Se você quer ter um casamento, você precisa investir na sua esposa. Se você quer ter um bom casamento, você precisa honrar o seu marido, mas tem muita gente querendo ser fofinho. É assim mesmo que funciona, eu não vou invadir o espaço. O Senhor Jesus falou, vai nos lugares, entra e fale aquilo que eu estou fazendo, fale aquilo que eu posso das vidas e transformar e realizar. O Senhor Jesus nos chamou para fazer a diferença, para sermos discípulos. Isso começa com resultados na nossa vida, com testemunhos nas nossas vidas, que vão fazer cada vez mais nos fortalecer a nós e aos outros que estiverem ao nosso redor, em nome de Jesus. Aleluia! E Jesus tem hora que pega leve, não que ele seja fofo, mas olha só, 1 João 4,4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que no mundo está. O Senhor Jesus, Ele chama a tua atenção, Ele dá aquela, sabe? Calma, calma. Quem disse que não vai acontecer? Quem disse que essas vozes, elas são verdades? O Senhor Jesus diz, que decisão você toma hoje? Ei, você é discípulo, você é uma discípula do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, o que está acontecendo na sua mente, o que está acontecendo no seu coração? Quando nós entendemos que o Senhor que está em nós é mais poderoso que qualquer outra coisa, você entendeu o caminho do discipulado do Senhor sobre a sua vida. Se alinhe com o Senhor hoje, se sintonize com o Senhor hoje. Se alinhar com o Senhor, se alinhar com o Senhor é estabelecer aliança com Deus. Aliança é ser fiel, aliança é caminhar junto, aliança, eu não estou entendendo direito ainda, mas mesmo assim eu vou. Aliança, olha, eu estou com um pouco de medo, mas se você também está só com um pouco de medo, então nós somos fortes e a gente vai junto. Mas aliança com o Senhor é saber que o teu medo não vai te sabotar, porque Ele está com você. Aliança com Deus é ter certeza que não tem erro. Aliança com Deus é ter certeza que, Senhor, eu pequei, eu errei, mas Ele continua te amando.
Aliança com Deus é saber que por mais distante que você acha que está, Ele está perto de você e Ele quer te discipular, Ele quer caminhar contigo, Ele quer te ensinar, Ele quer fazer com que você entenda que viver no reino do Senhor é estabelecer um novo tempo na sua vida e você vai viver a abundância do Senhor em todo o tempo. Aleluia, aleluia, se alinhe com o Senhor. E como isso funciona? O alinhamento, a aliança com o Senhor, ela tem a forma de funcionar. Você descobre o que Deus tem para você ser. Você descobre o que o Senhor tem para você. E é algo que às vezes parece sutil. Quando você tem aliança com Deus, a tua vontade, o teu livre-arbítrio, ele é submetido à poderosa vontade de Deus. Você já imaginou o que é isso? Se eu puder comparar, não é tão pequena a comparação, é como você ter a tua empresa e de repente você ter um sócio que fala assim: olha, eu vou cobrir aqui o que você está pendente, eu vou investir X valor aqui e a partir daqui você terá um percentual de retirada e nós vamos fazer isso aqui crescer. É um exemplo muito limitado daquilo que o Senhor é sobre as nossas vidas. Ele é Deus sobre você. Amém? E muitas pessoas, muitas vezes nós, não recebemos as bênçãos do Senhor, porque Senhor, abençoe aquilo que eu quero, aquilo que eu planejei. E o Senhor está esperando você mudar essa sua ideia. Pode falar cabeção? Pode, né? Esse seu cabeção. E Ele está olhando para você assim, dizendo: olha, eu quero te abençoar. Quero te abençoar nessa área, mas não é assim que eu quero fazer. E o Senhor está ali esperando você mudar o cabeção. Você parar de querer o evangelinho fofo. Continuar com essa ideia, porque Ele tem muito mais para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele tem um plano maior. E Ele está esperando você mudar a sua vida em nome de Jesus. E tem uma chave aqui. Quando nós entendemos que o poder do Senhor é melhor do que o nosso plano, e nós começamos a caminhar com Ele, um verdadeiro discípulo, Ele começa a moldar as nossas vidas. Ele começa a fazer com que você fale o que você nunca imaginou, como você pensar da maneira como você nunca pensou antigamente. Você vai começar a ser mais inteligente, você vai começar a ser mais sábio, porque você tem a presença do Senhor moldando a sua vida, fazendo você ter, sabe, ideias e insights. Eu estava falando com o Lucas aqui de manhã, eu fui na casa de uma pessoa, fui pegar algo lá e numa conversa de 3 minutos o Senhor me deu um insight. Vamos fazer, Lucas, vai dar certo. Em nome de Jesus. Você caminha com Deus, você não fica sem resposta. Você caminha com Deus, Ele não vai deixar que você fique envergonhado. Ah, mas bispo, foi uma situação muito humilhante, muito triste. Calma. Você plantou tantas coisas que o Senhor viu, às vezes você esqueceu. Você vai colher. Isso é discípulo. E essa chave, o Senhor, Ele começa a te abençoar. E sabe o que Ele usa? Ele usa a tua vocação. Ele usa o teu particular. O Senhor, Ele usa os teus talentos. Ele pega aquele teu objetivo e dá aquela melhorada, sabe? Aquela melhorada na sua ideia, no seu projeto. E você começa a perceber: Senhor, como isso está crescendo, o que está acontecendo. Você está no processo e está entendendo que o Senhor fará você colher aquilo que Ele plantou na sua vida. O discípulo, ele planeja,
ele define, ele tem metas, ele busca crescer. O discípulo, ele tem um propósito. E deixa eu te dizer, o Senhor está revelando o teu dom natural hoje de uma maneira ainda muito mais forte. Se você tinha dúvida, o Senhor está tirando a dúvida. E se você precisa de revelação de mais dons que o Senhor tem para você, Ele está te dando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Colheita do discípulo, ela também é espiritual. Você está colhendo hoje a fé que você plantou. E o Senhor nos chama a atenção, mas Ele está também dizendo ao seu coração. Ele te conhece, Ele sabe que você obedece, Ele sabe que você busca. Estamos no tempo de colheita. Meu irmão, você que nos acompanha nas redes, deixa eu te dizer, é agora. É agora, em nome de Jesus, é agora. O Senhor tem a colheita para você, é agora, nunca. Como antes, o mundo está passando por uma mudança tão rápida, tão drástica. A IA está aí. E o povo de Deus, aproveite da IA. É uma ferramenta que o Senhor nos dá. Obrigado. Para utilizar. Só não utiliza para fazer palavra, tá, pregadores? Não é sobre isso. O mundo está passando por uma transformação econômica. Quem está aí com o seu negócio sabe o que está acontecendo. Falei aqui alguns domingos a respeito de todo o comércio internacional que está mudando. Mas o discípulo tem a visão espiritual e sabe como agir. O discípulo entende o escape que o Senhor já deu para você. Eu falo isso com autoridade, porque eu sou dos negócios. Eu tenho uma visão muito boa, muito ampla dos negócios. O povo de Deus, o discípulo, vai entender aonde vai entrar, o que vai fazer com os seus negócios. E vai ter a certeza de que você está entrando por um caminho que o Senhor mesmo te colocou. Vai ser complicado ou vai ser difícil, mas o Senhor vai te preservar. Você crê? Não tem aquela história? Dois caras chegaram num lugar onde ninguém usava sapatos. Já contei isso aqui, né? Mas eu sou velho, eu posso contar quantas vezes for. Então, uma fábrica de sapato mandou um vendedor para um lugar em que as pessoas não usavam sapatos. E ele chegou lá e disse: não vai dar não, aqui ninguém tem o hábito de usar sapato, esquece, aborta o projeto. Aí foi outro. Faz o maior número de sapatos que vocês puderem, porque aqui ninguém ainda usa sapato. E ele começou a vender sapato como nunca. E o que o Espírito Santo está falando para nós, o povo de Deus, o discípulo, vai ter a certeza, vai ter a revelação, o insight de onde vai entrar.
Ah, bispo, mas os preços estão caindo, a concorrência de fora ela é grande, tem muito produto importado, tem muito isso, tem muito aquilo. O Espírito Santo está te dizendo nessa manhã, é tempo de colheita, é agora, é hoje, você vai colher. Então aquilo que você plantou, aquilo que você edificou, aquilo que você fez, que você orou, que você se arrependeu, que você obedeceu, que você nutriu, que você regou, agora é hora de colher, em nome de Jesus. A colheita chegou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja intencional. Chegue na presença do Senhor. Senhor, é agora, eu estou aqui, eu vou colher. Senhor, é agora, como é que eu vou fazer? Senhor, agora, me revela, porque eu já estou pronto e eu vou colher, em nome de Jesus. Mas o inimigo ainda usa de algumas mentiras. Olha, você está cansadão já, fica de boa. E muitas vezes há pessoas realmente cansadas e feridas por histórias, feridas pelo tempo, mágoas que são fortes, eu entendo isso. O Espírito Santo nos ensina a esse respeito. Pessoas que tiveram decepções, que para ela foi muito forte, muito grande, mas o Espírito está dizendo para você isso, hoje você vai se levantar. E na autoridade do nome de Jesus, você que está cansado, ferido, decepcionado, em nome de Jesus eu profetizo, você vai se levantar, você não vai ser quebrado, porque o poder do nome do Senhor Jesus está em você. Você vai colher, o Senhor já te abençoou, Ele te cura e Ele te prospera hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, eu quero orar com você. Como eu disse, essa palavra é em duas partes. Eu vou até aqui escrever, seguir daqui. Até eu falei para a bispa, isso aqui vai dar mais de 2 horas. Aí ela falou assim, fica tranquilo, o Espírito Santo vai te dar a direção. O tempo é hoje. Você vai colher. Em nome de Jesus, você vai colher. Aleluia, Jesus. Há momentos, Pai, que nós precisamos ficar um pouco em silêncio diante da Tua presença. O Senhor nos ensinou isso há 2, 3 domingos. Meu Deus, a Tua palavra ela é tão forte. A Bíblia diz, ela é eficaz, ela divide tempos, ela divide situações. Meu Deus, o meu clamor aqui ao Senhor, que isso aconteça na vida dos meus amados aqui, Pai, agora, uma colheita abundante. Eu quebro toda a religiosidade, Senhor, que às vezes bate na mente de muitas pessoas, e a internet ela é bombardeada por isso, pessoas dizendo, quer prosperidade, só quer dinheiro. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso coração, e Deus, por acaso o dinheiro está incluso nisso? Eu quebro a religiosidade hoje. A colheita também é sobre recursos, a colheita também é sobre dinheiro. Meu Deus, há servos aqui que plantaram muito, meu Deus, investiram em negócios, investiram em pessoas, investiram, Senhor, tempo, desgaste físico. Alguns foram roubados, literalmente roubados, enganados, com boa fé enganados. Pai, mas o Senhor nos estabelece hoje como discípulos do Senhor. Eu quebro isso da vida dos meus amados aqui agora, em nome de Jesus, e determino um novo tempo, uma nova forma de
pensar, dominado, Senhor, completamente por Tua vontade. Pai, eu ministro sobre a vida dos cansados, alguns cansados no corpo, outros cansados no pensamento, naquele ânimo, Deus, que falar, não precisa mais lutar, dá uma segurada aí, meu Deus, intervém com Teu Espírito de poder. Pai, em nome de Jesus, que o cansado, que o abatido, abra, Senhor, agora a porta do coração para que o Senhor entre e more de uma maneira, Senhor, efetiva e que haja um discipulado do Senhor intenso, exponencial sobre essas vidas. Pai, eu estou orando aqui aquilo que o Seu Espírito está me revelando agora. Eu repreendo, Senhor, todo o espírito que se levanta contrário a essa palavra. Eu repreendo todo o espírito que tenta trazer confusão às mentes, dizendo, olha, não é bem assim. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha o sobrenatural sobre o Seu povo, sobre o Seu povo. Oh, Pai, se você ora em línguas, aí sentadinho no seu lugar, ore em línguas. Você das redes sociais, se você ora em línguas também, comece a orar aí na sua casa, no seu trabalho, não sei se você está no carro, comece a orar. Enquanto você ora em línguas, o Espírito Santo vai te revelar mais coisas. One cantanamara sere cantanamas. One cantanamas. Eu ministro sobre as suas vidas um espírito de guerreiro do Senhor. O mane cantanamas subere cantanamas serecas. O espírito que calava a tua voz não cala mais. Ore cantanamara sere recantanamas. O Espírito mostra aqui que alguns aqui precisam perdoar em nome de Jesus. Saia daqui decidido a perdoar. One cantanamas sere cantanamas. Eu quebro o espírito de resistência em obedecer. One cantanamas. Você das redes sociais, há um homem que não quer se render ao Senhor, porque você se decepcionou com homens, e você acha que isso aconteceu na sua vida, você não poderia ter passado por isso, porque afinal você era uma tão boa pessoa, e como isso aconteceu? Quebre isso da sua vida hoje, obedeça ao Senhor, Ele está chamando você para viver a vontade dEle na sua vida. Você tem muito a fazer, e o tempo que você perdeu, o Senhor vai redimir e vai fazer abundantemente com que aquilo aconteça em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, é o que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. A minha oração é que isso esteja muito forte no seu coração, no seu entendimento. Discípulo do Senhor, discípula do Senhor. O Senhor tem muito mais ainda para falar a respeito dessa palavra. Ele vai falar conosco ainda a respeito da tua vocação espiritual, do teu relacionamento com Ele, do teu relacionamento com a igreja também. Se prepare no seu espírito, amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos, você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo. Você de casa também, você pode ofertar se assim você desejar. Há um e-mail aí para que você possa realizar o Pix. Meu Deus, que manhã é essa? Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus.